Salve, salve, sejam bem-vindos aí ao vídeo mensal aqui desse canal. E hoje o tema é Roblox, mas especialmente para vocês aí que nunca pensaram em dar uma chance ao Roblox, né? Acham o Roblox aí um jogo besta, um jogo para criança. Então vocês aí seguirem, né, essas promessas aí de ano novo, as ilusões de ano novo, né? Ano novo, novo eu, mas aí no caso é você, quer dizer, só que a frase é eu, mas... enfim, deixa então, né, eu falei aqui antes um pouco, né, sobre o Roblox. E a primeira coisa é que o Roblox, ele não é um jogo em si, né, o Roblox em si, ele é uma plataforma, ele é um estúdio, é uma engine, ali que você tem, né, pessoas que podem usar esse estúdio, né, para disponibilizar jogos nessa plataforma. A ideia principal, né, de uma plataforma como o Roblox é ser compatível com uma maior quantidade de plataformas disponíveis, né? Então, console, computador, celular, sua geladeira, seu micro-ondas, sua calculadora. Juntamente com isso, né, jogos relativamente leves, né, que acompanhem essa diversidade de dispositivos, né, apesar de você ter ali um ou dois jogos, né, extremamente realistas, com um modelo muito detalhados, efeitos sonoros, enfim. E também então, né, ter uma maioridade de jogos que não são experiências sozinhas, né, que são para você entrar no jogo, criar um lobby e jogar com quem tá ali na hora, ou você chamar amigos para jogar, né, especialmente isso, para você não jogar sozinho. Mas ele também tem os seus problemas, e o principal deles de longe é a questão da monetização. Afinal, não é à toa, né, que uma plataforma como o Roblox tem tantos jogos sendo feitos diariamente, né, ficando disponíveis, sendo atualizados, enfim, vão tentar te oferecendo alguma coisa a cada 2 segundos. Tem jogos que literalmente vão ficar brotando coisa na sua tela do nada, sem você ter feito absolutamente nada, tentando fazer com que você compre algo. Isso faz com que, né, muitos jogos acabem sendo pay to win no Roblox. Isso vem, né, da forma como o Roblox permite essa monetização que os desenvolvedores, né, seus jogos façam. E principalmente, né, pela maior parte do público, né, do Roblox ser basicamente criança. Só que essa questão também acaba resultando em outro problema, né, que é a questão da grande presença de cópias, né, no Roblox. Cópias de jogos que já existem, que existem dentro do próprio Roblox até, enfim, muitas cópias. Enfim, jogos duvidosos ali que não são feitos com carinho, não tem muita atenção, então são feitos justamente para tentar conseguir um dinheiro fácil. A grande parte ali de jogos de baixa qualidade, não tenho o que falar. Essas cópias que eu citei, elas culminam também na outra questão do Roblox, que é a péssima moderação. Resumindo, você tem uma moderação que dificilmente vai te ajudar se você tiver algum problema técnico, ali vamos supor que você não está conseguindo entrar na sua conta, mas que vai ficar te banindo do chat de voz a cada 30 minutos por você falar uma palavra minimamente não amigável, tipo merda, e ficar permitindo jogos sociais bizarros ali de cultos, baile funks, né, já diria Felca e Goulart. Mas levando em consideração aí tudo que eu falei, né, vamos seguir então com alguns jogos para você experimentar aí finalmente Roblox, jogos bons, né, que inclusive você deve estar achando que são 10, mas não são 10, haha, eu menti no título. E o primeiro aqui da nossa lista vai ser o Doors, que provavelmente, né, é o jogo mais famoso assim do Roblox, assim, disparado. Né, se você já ouviu falar de Roblox, se você nunca jogou, por exemplo, você provavelmente já ouviu falar de Doors. Só que não exatamente só o Doors, mas jogos no estilo Doors, né, Doors-like, né, é o que eu escrevi no roteiro aqui. De recomendação aqui, né, para esses Doors-like, é o próprio Doors em si, Grace e o Pressure. Esses jogos basicamente consistem em você ir atravessando salas, né, ou portas. Originalmente, conforme o jogo original em si, são 100 portas, mas pode ter mais que isso. Aliás, né, num desses você volta o caminho que você fez. E você faz isso enquanto você evita perigos, coleta coisas, né, para você poder comprar itens em outras runs, enfrenta bosses até e, né, tenta chegar ao fim. Em sequência temos os OBs, que são basicamente cursos com obstáculos, né? Obstacle courses. São provavelmente, né, o tipo de jogo mais comum, mais assim, fácil de se fazer aqui do Roblox, mas tem uns bem criativos, tem uns bem feitinhos e principalmente tem uns que são co-op, que você consegue, tipo assim, tem uma mecânica que envolve mais de uma pessoa ali pra estar fazendo aquilo. Por exemplo, um vê, o outro, né, caminha, ou os dois têm tipo, aquela mecânica do Chain Together, e enfim, eu acho interessante, mas obviamente não é qualquer hobby aqui que eu vou estar recomendando. Honestamente é mais fácil pesquisar, né, que você consegue achar uns bem legaisinhos assim até, principalmente uns co-op, tem uns co-op bem daorinha. Mas o que eu posso estar recomendando aqui é o Weebit, que é tipo, vocês dois se transformam em aranhas, né? Você mais um amigo. Aí vocês têm uma linha que conecta vocês dois, vocês conseguem, enfim, ficar, né,
usar a teia para jogar pelo mapa, e tem outro chamado Yoinks, que você meio que tem uma corrente de energia entre vocês dois, que vocês fazem meio que uns puzzles, usam alguns itens ali no meio do trajeto, e eu acho bem interessante. Próximo então é o Regravator. Regravator, regret mais elevator basicamente. Aliás, eu percebi só agora, mas se você tiver com o jogo traduzindo tudo para português, basta você procurar do mesmo jeito aqui, como tá escrito aqui, que você vai achar, né, o jogo que eu tô falando aqui. O Regravator, ele é mais ou menos na brisa do Door, só que basicamente cada sala, né, cada andar que você vai no elevador, ele tem uma mecânica diferente, ele funciona de um jeito diferente. Num você tem que correr, no outro você tem que resolver o puzzle, no outro você tem que se esconder, e esse aqui é bem legal, até eu recomendo bastante. Esse aqui vai para os meus manos daí fãs de gacha, né? Talvez tenha um outro que conheça o Uma Musume, seja o jogo, seja o anime. Esse aqui então é o Uma Racing, que é basicamente Uma Musume, só que com um gameplay. Você participa das corridas, né, como se você fosse uma das umas. E tem habilidades, tem gacha. A gameplay é baseada num sistema de estamina ali que você tem que controlar bem quando você usar a estamina. Na hora de correr mesmo, quando a hora de manter um ritmo, enfim. Esse aqui, ele é bem divertidinho, bem legalzinho. Gacha, né, é baseado em você pegar nas habilidades delas mesmo. E o próximo aqui da lista é o Cooking Chaos, que é basicamente o Overcooked aqui do Roblox. Embora seja tecnicamente novo, né, no Roblox, não tenha tantos mapas com tanta coisa que tem num dos Overcookeds, ainda assim é uma ótima escolha, né, muito boa para chamar os amigos aí e passar um tempo. Esse aqui você vai fazendo partes de um prato em partes, para você poder, no fim, entregar conforme vai aparecendo os pedidos. Enquanto você faz isso, você tem que tomar cuidado para a cozinha, por exemplo, não pegar fogo ou nada roubar os seus ingredientes. E o próximo que a gente tem aí é o Sound Space, que é um dos poucos e raros jogos bons e inclusive de ritmo que você consegue encontrar no Roblox. O gameplay é bem simples, mas obviamente, né, tem algumas pistas, umas músicas muito difíceis, enfim. Mas basicamente você tem a trilhazinha onde você tem que ficar, né, controlando o mouse conforme surgem as notas, e caso ela seja de uma cor você aperta um botão, caso seja de outro você aperta o outro. É como uma espécie de Beat Saber 2D, que eu recomendo bastante. A gente tem aqui o Void Full, que o contexto dele é que você está no espaço coletando materiais ou alguma coisa, eu não entendi direito. Tem um trajeto que você está fazendo, assim, numa trilha específica que você tem que... você pode ir super rápido, você tem que ficar pulando, tirando dos negócios, rebatendo, né, um ataque que jogam em você. Mano, eu sinceramente não entendi muito, mas é meio frenético. Às vezes, inclusive, você para coletar um certo material que aparece no meio. E é dividido em níveis. Enfim, deve dar pra entender melhor pelo que tá aparecendo aí na tela. Long Drive Like. E se você está se perguntando por que eu falei agora com um título como se fosse uma parte diferente do vídeo, a resposta é: eu não sei. Bem, para você que não conhece, Long Drive, ele é um jogo baseado naquelas estradas no meio do nada, desertas, que você vê aí em filme americano, que as pessoas andam por milhares de quilômetros nelas para chegar em outras cidades, outros estados e coisas do tipo. E a ideia do jogo é bem simples, né? Você começa num ponto, né? Aí você tem que ir de carro até o fim de todo esse trajeto. E esse jogo, ele é muito longo, muito longo. Você anda por muito. Mas enquanto você está tentando chegar no fim, você tem que fazer paradas, buscar mais recursos, confrontar inimigos, enfim. E tem alguns jogos interessantes que você consegue entrar no Roblox que seguem essa mecânica, né? O primeiro que, se você conhece o Roblox, você deve conhecer é o Trilhos Mortos e vários outros aí que normalmente incluem viagem, né? Trip no seu nome. Então é uma viagem para o fim do não sei o que lá. Esse aqui é bem legalzinho até, é basicamente um desafio de soletração, é dividido em rounds, em cada round alguém pode ser eliminado ou não, e vai né, repetindo até só sobrar uma pessoa, né, essa pessoa ser o vencedor. Mas esse aqui só está disponível em inglês, né, então eu não acho que tenha algum outro jogo semelhante em português ou outra língua, então é isso. Se você manjar um pouco de inglês eu recomendo, senão é só pular pro próximo.
E esse aqui é uma das joias aqui dessa lista. Quem gosta de Phasmophobia, esse aqui vale bastante a pena. Normalmente, né, com partidas rápidas até, ou um pouquinho longas, dependendo do mapa que você tá e das coisas que você tá fazendo, né, se você pegar as coisas certas pra fazer. Mas é a mesma ideia de Phasmophobia mesmo. Você, né, tem ali das missões que você pode escolher pra fazer na hora, que são aleatórias, e o mapa, você pode escolher a dificuldade, mas começando o mapa você tem que identificar o fantasma e alguns objetivos extras pra fazer. Inclusive esse aqui é genuinamente bem feitinho. Muito bom. Esse próximo é o Keep Talking and Nobody Explodes do Roblox, que infelizmente o modo mais divertido, né, que é o co-op. Eu digo isso porque esse jogo aqui tem um modo solo que é ranqueado, que parece ter uns modos mais complexos em comparação com outro modo, né, que você consegue jogar com mais pessoas. Mas é aquela coisa, né, tem uma pessoa que tá tentando desarmar uma bomba e essa bomba pode ter uma quantidade de módulos, né, a pessoa que tá defusando não sabe o que tem que fazer, aí tem outra pessoa, um grupo de pessoas que tem um manual para desarmar essa bomba. Só que uma coisa, como o desenvolvedor desse jogo ele não colocou o módulo como texto, né, no Roblox, ele pegou um documento à parte e botou dentro do jogo, ele tá em inglês. Então eu recomendo que ao menos a pessoa que dá as instruções, tá vendo o manual, ela saiba um pouco de inglês. Se não, né, não tem tanto problema, você pode, por exemplo, usar um aplicativo para traduzir, né, ou algo assim, tá ligado? Sei lá, um PDF até. Shawarma Kiosk. Meu Deus, que nome. Esse aqui é um dos que mais se aproxima, né, dos jogos de terror que você consegue achar aí na Steam, né, atuais, em comparação com qualquer outro jogo de terror que você acha no Roblox. Basicamente você é o atendente de uma barraca de comida que, claro, no turno da noite você tá ali fazendo o seu expediente e você vai atendendo clientes que surgem. Só que esses clientes podem ser, né, pessoas normais ou podem não ser pessoas normais. E você então usa a sua razão e os recursos disponíveis estão ali, que são uma câmera, enfim, outros itens que podem usar para descobrir, né, se tratam de pessoas reais ou, não sei, outros seres aí. E claro, se você errar mais do que você pode, você perde, né? E o próximo aqui da lista, esse aqui você se encontra nos Estados Unidos ou em algum país europeu aí antigo, né, perto mais pro século XX mesmo, com o único porém que tudo foi dominado por zumbis e você faz parte do exército desses lugares. Seu objetivo é atravessar um caminho, né, infestado por zumbis, enquanto isso fazer alguns objetivos e principalmente, né, tentar sair vivo. Aqui você meio que pode chamar de um Left 4 Dead aí do Roblox, mas não é tão avançado assim, é bem mais basiquinho, mas ainda vale a pena dar uma conferida. E eu imagino, né, que você deve conhecer a Lethal Company. É claro, né, surgiram jogos. Tem jogos no Roblox que seguem a mesma dinâmica. Mas no caso eu vou só recomendar dois aqui. São eles o Descent e o Deadly Delivery. Se você não conhece esse tipo de jogo, basicamente você explora lugares ou níveis ou até planetas em busca de recursos ou dispositivos valiosos para você poder atingir uma cota e continuar, né? Se não, né, você perde. E enquanto você faz isso, né, digamos que algumas coisas, alguns obstáculos não vão deixar você, né, fazer isso tranquilamente. FNAF Eternal Nights. E esse aqui, se você já viu FNAF Doom, né, ou se você gosta de FNAF Doom, você com certeza vai gostar desse também. Que é basicamente a mesma coisa, né? Você tá no local ali de uma das pizzarias do jogo, mas não só limitado à sala de segurança, né, onde você tem as câmeras. Você pode convidar amigos, você tenta sobreviver, né? Tenta aprender as mecânicas dos animatronics, tem que fazer certas coisas, né, para você aumentar suas chances de sobreviver e corre. Jump! Run. Enfim, esse aqui eu recomendo bastante. E em sequência a gente tem aqui dois clássicos aí, né, de jogos que tem conteúdo gerado pela comunidade, que são o Murder Mystery, né, clássico lá do Gmod, e Prop Hunt, que tem no Gmod, mas em diversos outros jogos também. Então fica aí dois em um. O Murder Mystery, clássico lá, um mapa, você anda pelo mapa, você consegue coletar parafuso, scrap, pra você conseguir fazer uma arma, pra você virar detetive se você é inocente. E se você é o assassino, né, o Murder, você precisa matar todos os inocentes, incluindo o detetive, e não ser pego. E o outro Prop Hunt, tem dois times, né, no mapa lá. Um time se esconde, se transformando em objetos, coisas que tem nesse mapa, e enquanto o outro tenta encontrar, né, essas pessoas que estão se escondendo. Caso acabe o tempo e os Seekers não conseguem encontrar quem está se escondendo, os Props ganham, senão os Seekers ganham.
E, mano, esse aqui parece bem interessante, né? Eu joguei um pouquinho pra trazer aqui, mas é basicamente como se fosse um Jump-King em 3D, que por algum motivo você toma dano de queda. Mas eu acho que mais do que o dano é você não pular de uma altura muito grande. Acho que é só mais pra desestabilizar e você não fazer isso. Mas parece bem interessante, parece ter um mundinho ali, uma historinha. E, cara, é isso, eu recomendo aí. Esse aqui simula o surf que você tem aí, né, no CS, que normalmente você fica com a faca e tem vários mapinhas, você fica subindo, deslizando pelo percurso ali que tem nos mapas de surf. No Roblox funciona um pouco meio estranho, tipo, um pouquinho diferente, né, do surf no CS, tipo, a movimentação não vai ser tão fluida quando você tem, né, no jogo em si, mas ainda assim, esse aqui eu recomendo, é bem divertidinho. Espero que surjam mais mapas ou jogos que simulem o surf do CS aí no Roblox. Quer dizer, tem mais, eu vi que tinha mais, só que eu só vou recomendar esse que eu achei o melhorzinho. O próximo que a gente tem aqui é o Something Bad Will Happen, ou algo ruim vai acontecer. Isso aqui agora eu percebi que eu tô sem a porra do microfone. E pelo que eu entendi, isso aqui é como se fosse como uma espécie de party games, mas sem aquela ideia, né, de uma quantidade fixa de rounds, aí você junta pontos. Não, aqui, né, cada mapa é um jogo diferente, aí pode ser um minigame de vocês têm que se derrubar da plataforma, desastres vão acontecendo, tá ligado? Uma bomba vai explodindo, né, um canto, uma parte do mapa vai ficar caindo, ou pode ser um minigame de Spliff do Mine, e normalmente, né, o último a ficar vivo, o último a ficar na plataforma vence. E sempre tem alguma coisa explodindo em algum lugar. E, pra finalizar, isso aqui não é um simples jogo não, meu amigo. Ah, não. Isso aqui é uma história de superação, de provar pra si mesmo que você consegue fazer o que todos acham que é impossível. Esse aqui Tá, eu vou falar sério agora. Esse aqui é um jogo de caça, mais especificamente caça no mar, onde seu objetivo final é caçar o grande e poderosíssimo Kraken. Tá, esse é o seu objetivo final, mas não sei se o jogo atualizou, talvez possa ter mais coisa. Basicamente você tá com um barco no meio do mar, aí você tem um mapinha para explorar, você pode visitar algumas ilhas para buscar alguns recursos, você tem que controlar ali suas necessidades, né, sua estamina, comer coisa, não sei se dormir também, mas você tem que manter sua barra de fome, essas coisas em controle, né? E seu objetivo final é então caçar o Kraken. Esse aqui, inclusive, parece que as mecânicas do barco, né? Navegar com o barco em si parece muito bem feitinho e muito bem desenvolvido. Mas é isso aí. Bem, então para finalizar esse vídeo aqui, eu reforço novamente aí para você, né, dar uma chance aí pro Roblox, né, ver o que o jogo tem para oferecer, mesmo que tenha aí as recentes restrições de chat de texto e de voz, né, que com certeza vão alimentar um pouco mais a sua experiência. Ainda assim, eu acho que vale, né, a pena dar uma olhada com seus próprios olhos e ver por si mesmo os jogos criados e, né, se divertir um pouco aí. Mas enfim, sinta-se à vontade para comentar aí embaixo alguns jogos interessantes ou o que você acha que faltou aqui nessa lista, né, que sejam bons para recomendar para as pessoas. Eu tenho uma ideia, né, do que vão falar que tá faltando aqui, mas, né, eu tive meus próprios motivos para não colocar aqui e eu também posso não ter achado legais. Mas é isso, valeu, tchau, tchau.